Levantando-se Jesus, partiu dali para os termos da Judéia, e para além do Jordão. E de novo as multidões se reuniram em torno dele. Tornou a ensiná-las como tinha por costume. Então se aproximaram dele alguns fariseus e, para o experimentarem, lhe perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Ele, porém, respondeu: o que vos ordenou Moisés? Replicaram ele: Moisés permitiu escrever cartas de divórcio e repudiar a mulher. Disse-lhe Jesus: pela dureza dos vossos corações ele vos deixou escrito esse mandamento. Mas desde o princípio da criação Deus o fez o homem e mulher. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E serão os dois uma só carne, e assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, os discípulos interrogaram-se de novo sobre isso. Ao que lhes respondeu: qualquer que repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério com ela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Então lhe traziam algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse: deixai vir as minhas crianças, e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-a nos seus braços, abençoou, pondo a mão sobre elas. Ora, ao sair para se pôr a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me chamas bons? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os seus mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, e ninguém defraudarás. Honra teu pai e tua mãe. Ele lhe replicou: mestre, tudo tenho guardado desde a minha juventude. Jesus, olhando para ele, o amou e disse-lhe: uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. Os discípulos se maravilharam destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difíceis é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Com isso, eles ficaram sobremaneira maravilhosos, dizendo entre si: quem pode então ser salvo? Jesus, fixando os olhos neles, respondeu: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo, em casas e irmãos e irmãs e irmãs, e filhos e campos com perseguições, e no mundo vindouro e a vida eterna. Mas muitos que são primeiros serão os últimos, e muitos que são os últimos serão os primeiros. Ora, estavam caminhando, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles. E eles se maravilhavam e seguiam atemorizados. De novo tomou consigo os 12, e começou a contar-lhes as coisas que lhes haviam de sobrevir, dizendo: eis que subiremos a Jerusalém, e os filhos dos homens será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e entregarão aos gentios, e hão de escarnecê-lo e cuspi-lo nele, açoitá-lo, matá-lo, e depois de 3 dias ressurgirá. Nisso aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: mestre, queremos que nos faça o que te pedirmos. E ele, pois, lhe perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: concede-nos que na tua glória nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podes beber o cálice que eu bebo e ser batizado no batismo em que eu sou batizado? Responderam: podemos. Mas Jesus lhe disse: o cálice que eu bebo, há vez de bebê-lo. O batismo em que eu sou batizado, há vez de ser batizado. Mas o sentar à minha direita ou sentar à minha esquerda não me pertence concedê-lo. Mas isto é para aqueles a quem está reservado. E ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João.
Então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: Sabias que os que são reconhecidos como governadores dos gentios, deles se assenhoreiam os que sobre eles, os seus grandes, exercem autoridade. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser primeiro, será servo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Depois chegaram a Jericó, e ao sair de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão estavam sentados, junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: Chamai-o. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe o cego: Que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Ora, quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que nela entrardes, encontrareis preso um jumentinho, em que ainda ninguém montou. Desprendei-o e o trazei-o. E se alguém vos perguntar por que fazeis isso, respondei: O Senhor precisa dele, e logo tornará a enviá-lo para aqui. Foram, pois, e ao achar um jumentinho preso ao portão do lado de fora na rua, e o desprenderam. E alguns dos que ali estavam lhe perguntaram: Que fazeis desprendendo o jumentinho? Responderam como Jesus lhe tinha mandado, e o deixaram levar. Então trouxeram a Jesus o jumentinho e lançaram sobre eles os seus mantos, e Jesus montou nele. Muitos também estenderam pelo caminho os seus mantos e outros ramagens que tinham cortado nos campos. E tanto os que prosseguiam como os que seguiam clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Tendo Jesus entrado em Jerusalém, foi ao templo, e tendo observado tudo em redor, como já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, teve fome. Avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. Chegando a ela, nada achou senão folhas, porque não era tempos de figo. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Chegaram, pois, a Jerusalém, e entrando ele no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém atravessasse o templo levando qualquer utensílio. E ensinava dizendo-lhes: Não está escrito: A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes feito covis de salteadores. Ora, os principais sacerdotes e os escribas ouviram isto, e procuravam um modo de o matar, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Ao cair da tarde, saíam da cidade. Quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Olha, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoastes. Respondeu-lhe Jesus: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, credes que recebereis e tê-los eis. Quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai estás nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará as vossas ofensas. Vieram de novo a Jerusalém, e andando Jesus pelo templo, aproximaram-se dele os principais sacerdotes, escribas e os anciões, que se lhe perguntaram: que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu-lhe Jesus: Eu vos perguntarei uma coisa.
Respondei-me, pois, e eu vos direi com que autoridade eu faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Ao que arrazoavam entre si: se dissermos do céu, ele dirá: então por que não crestes? Mas diremos porventura dos homens, é que temiam o povo, porque todos verdadeiramente tinham o João como profeta. Responderam, pois, a Jesus: não sabemos. Explicou Jesus, explicou-lhe eles: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas.